Pois bem, gente, na semana passada foi aprovado na Câmara de Vereadores um repasse para a comunidade da Vila Cuba. E nessa conversa que eu estive com alguns vereadores, eles me falavam o seguinte: que é importante repassar essa área verde para a comunidade porque lá as coisas funcionam. Bom, quando eu ouvi que lá as coisas funcionam, me despertou muita curiosidade, e essa curiosidade que eu vou tirar com o presidente da Associação dos Moradores da Vila Cuba, que está aqui conosco, Cláudio Salca. Cláudio, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem com o senhor? Muito bom dia, muito obrigado pelo espaço. Cláudio, o que funciona na Vila Cuba? Os moradores, a comunidade abraça, a associação abraça, que esses vereadores enalteciam tanto essa área verde. Eu vou te falar isso pelo seguinte, e para deixar bem claro aqui, porque a gente recebe muito aqui enquanto rádio, queixas de moradores que, porque a nossa área verde do nosso bairro está lá tirada, porque daí tu conversa com a administração municipal, essa administração, a administração passada, eles dizem, poxa, a comunidade não abraçou aquela área verde que a gente disponibilizou, aquela academia que a gente disponibilizou. Lá na Cuba funciona, Cláudio? A nossa associação é uma associação nova, né? Mas sempre existiram pessoas, né, na comunidade que bancavam, né, os ideais da associação e a gente conseguiu com isso, né, com essa praça que foi disponibilizada, né, ali. Era um sonho antigo, né? A gente já tinha bastante tempo que a gente estava reivindicando uma praça, uma área de lazer, né? Então, nada mais justo do que... Como a gente recebeu essa praça, né? Que realmente foi uma obra, assim, ficou bem bonita, tudo. Lógico, a gente precisa fazer várias coisas, né? Vários banheiros, outras coisas. Só que para nós conseguirmos fazer isso, a gente não pode ficar esperando só o poder público, tá? Então, como associação, a gente pretende o quê? Encampar, né? Cuidar da praça, que é o essencial, né? Acho que esse é o principal. A gente não pode esperar tudo que venha do poder público. Não tem mais como, né? Claro, não existe, que a gente vive hoje, não tem mais isso como. Não né? existe. Não né? existe, né? Então, a gente tem que ter uma noção, sabe? No mínimo, uma noção de que aquele paternalismo que existia anos atrás, vamos pedir, vamos fazer, tal, isso infelizmente não existe mais, tá? Mesmo porque as leis hoje elas são bem complicadas com relação a repasses de dinheiro. Sim. Cada vez mais. Você entrou agora na virada desse ano, né? Uma lei nova que é a 13019, que está apavorando as administrações e as associações, né? Exatamente. Todos, Nós temos lá, inclusive, nós temos o Juventude da linha frente, isso, né? Tá? Não é fácil de ser mantido, né? A gente sabe que, inclusive, nós como associação, a gente tem um acordo entre as duas né, partes, né? Assim, o que uma pode ajudar a outra e vice-versa. O que compreende hoje, Cláudio, ali na Cuba? Qual é que é a área territorial da Associação dos Moradores? Vocês, do início daquela divisa com Westfália, qual é que só para situar o nosso ouvinte? É do início da Westfália até o primeiro arroio, que seria a divisa ali do arroio Schmidt. Né? Perfeito. Tá? Ali seria a nossa comunidade ali. E o crescimento ali está sendo bem grande, né? No loteamento novo, onde foi inclusive feito a praça, né? Tá? Então a tendência, logicamente, é você tem que ter um espaço que você possa colocar as crianças, que você possa fazer atividades, né? E a gente tem o intuito, lógico, de fazer as coisas da melhor forma possível, né? Colocar, por exemplo, tentar trazer uma escolinha de futebol, sabe? Colocar horários para, inclusive à noite, como tem iluminação, a praça, né? E tentar fazer a infraestrutura de acordo com as nossas possibilidades. Exatamente, também. Porque tudo demanda custo também, né, Cláudio? A gente sabe que quando a gente fala em associação, quando a gente fala em doação, às vezes a gente não se dá de conta que isso não é
pegar uma nota de 100 reais e rasgar. Não, é dinheiro, exatamente. É dinheiro. Precisa de suporte financeiro, né? Com certeza. E penso que fico contente quando vocês têm essa noção também. A área disponibilizada hoje, como é que está a estrutura dela hoje? Hoje, Cláudio, como é que ela se encontra? O que temos hoje? Hoje, praticamente, nós temos um campo de futebol 7, com iluminação, gramado, tudo bonitinho, né? E um parquinho infantil. Ok. Tá? Nós não temos, por exemplo, uma academia, que é uma coisa que nós pretendemos colocar. Não temos banheiro, né, justamente, né, na época que foi feito o projeto, infelizmente os valores não condiziam com o necessário, né? Então, basicamente é isso. Então, justamente a gente está querendo, a gente propôs esse repasse da área do poder público para a associação, para que a gente, através do nosso trabalho, através de amigos, doações, trabalho duro, né? Mas que a gente possa realmente fazer uma coisa bem bonita e que possa ser utilizado pela nossa comunidade. E nós temos o exemplo aqui. Você não é... Para quem é aqui de Teutônia, você que mora em Teutônia também. Sim. Você é de onde, Cláudio? Eu sou natural de São Paulo. São Paulo, capital, né? Paulista, capital. Sim. Então nós temos aqui, o senhor já deve ter percebido, da força desse associativismo, né? Sim. Como as pessoas abraçam a causa, né? Verdade. E você que vem com, talvez com uma outra dimensão da coisa, proporcionar isso é muito bacana, né? Sim. É que na realidade, assim, o que eu posso dizer, Vini, a primeira vez que eu vim para cá foi no ano de 2000. Tá? Acima de 17 anos. 17 anos. E eu mudei para cá, para Teutônia, em 2006. Tá? Então, a gente foi vendo as dificuldades das pessoas, né? Mesmo em termos de você ter acesso, de você, sabe, reivindicar algumas situações, né? Algumas melhorias, alguma coisa nesse sentido. Então a gente foi se tornando uma certa liderança perante algumas pessoas, perante a comunidade, né? Tá? Então eu acho que a associação foi o ponto culminante, você entendeu? Porque a partir da fundação da associação, né? Nós, não foi o Cláudio Luiz Salca, né? O paulista, como eu sou mais conhecido, né? Como pessoa física que ia lá na prefeitura, no poder público ou em qualquer órgão, qualquer lugar, reivindicar. Era a associação. Hoje nós temos a associação, nós temos uma outra... Né, uma organização que a gente tem mais força, inclusive política, vamos dizer, né? É verdade, isso é essencial, né? Sim, nós temos aqui vários exemplos de associações que deram tão certo, cooperativas, associações, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, quando surge liderança como você, como os moradores. De fato, lá, Cláudio, as coisas funcionam realmente, com transparência, com muito trabalho, acima de tudo. Sim. Mas eu penso sempre, quando eu ouço alguém ligado ao poder público, seja vereador ou das administrações públicas, falar que, poxa, a gente foi lá, cedeu a área de terra, cedeu o parquinho, e agora está eu sinto remorso nessas pessoas. É complicado. Porque o poder público cede, né? Usando o seu papel, como fizeram para vocês. E daí, às vezes, a comunidade não abraça. A comunidade de Cuba, ou é o Cláudio e a Associação dos Moradores, ou é aquela comunidade toda que abraça realmente a causa, Cláudio? Na realidade, é a comunidade inteira. Eu vejo dessa forma. Pelo seguinte, como eu lhe disse, né? Existia já esse pedido, né? Hoje mais ainda, né? Porque como o crescimento da comunidade é alto, crianças foram feitas estruturas no asfalto, acostamento também, iluminação, se não me engano, também, né? Exatamente. Então, tem muito, sabe, isso as pessoas realmente pedem. E o mais interessante é assim, né? Nós, hoje, antigamente, antes de existir a associação, as pessoas da comunidade já vinham até a mim e pediam para mim interferir, de certa forma, né? Como eu tinha um pouco mais de acesso talvez, sim, né? sim. E hoje facilitou muito mais, né? Hoje facilita muito mais. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas também, a nossa própria comunidade também
eu peço também que entenda que a situação também não é fácil. Sim. Né? Porque a gente tem que cumprir regras, cumprir normas, né? Então, dentro desse trâmite legal, né? legal, a gente realmente, às vezes, a gente fica amarrado em certas situações, né? Perfeito. Mas não deixa da gente realmente tentar fazer o melhor possível. Perfeito. Né? Bom, só para deixar o ouvinte bem esclarecido também, Cláudio, pois não. Foi feito, então, aprovado na Câmara, sim, o repasse da área, ela agora, então, ela é de pertencimento da Associação de Moradores, a concessão do município para os moradores, para a associação. Exatamente. E a partir daí vão se buscar recursos para melhoramentos. Exatamente, exatamente. É isso que a gente estava esperando, porque sem essa sessão, nós como associação ou mesmo como pessoa física, nós não poderíamos colocar um tijolo dentro da área. É verdade. Entendeu? Aí nós estaríamos infringindo a lei, infelizmente. E a partir dessa sessão, então a gente já tem até algumas cronogramas, algumas coisas que a gente está já pensando já em agilizar a partir do momento que realmente seja concretizado, porque na realidade ainda não foi assinado. Está tudo certo, mas... Sim, a Câmara aprovou, faltou o canetaço do prefeito. Mas está tranquilo. Está tudo tranquilo, com certeza. Muito bem, Cláudio, a gente fica feliz aqui na Tirol FM, quando a gente vê exemplos que dá certo, né? Sim. Vivemos num momento tão ruim, né? É verdade. Onde tudo parece que está errado, né, Cláudio? Você... criado na principal capital do Brasil, em São Paulo, natural de lá, mesmo que já esteja aqui há mais de 10 anos, conhece Teutônia há mais de 17 anos, mas acima de tudo, a gente vive num momento de tanto descrédito, num momento que tanta motivação, que falta motivação às vezes, então é bacana, a gente dá espaço para... Exatamente, Vini, eu acho que assim, a gente, falando em política, né, vamos só tocar um pouquinho no assunto, né? Eu acho que a política em si, por exemplo, no nosso município, vamos dizer, né? Eu acho que a gente devia se preocupar mais realmente com a comunidade do que com a política em si, né? Porque a comunidade tem as suas carências, tudo. Sabemos que não é fácil, a situação realmente é complicada, né? Mas a gente tem que lutar de acordo também com aquilo a possibilidade, né? Mas também contar com o bom senso das pessoas, né? Evitar, porque nem nós comentamos, a administração antiga, a administração nova, sabe? No fundo, todos fazem parte do mesmo bolo, parte né? da comunidade, a Teutônia é uma coisa só. A gente tem que prestar atenção com relação a isso. Não existe, me desculpa, eu vou, vou colocar. Não existe Canabarro só, não existe só Alesgurde, não existe só o bairro Teutônia, não existe Vila Cuba, Germana, sabe? A comunidade de Teutônia, tá? Perfeito. Se os políticos precisam pensar num geral, num total, tá? Não é só, né? Então, não é só onde reside os votos de cada 4 anos, né? Exatamente, é basicamente isso. Eu me sinto confortável para falar isso. Não é onde residem os votos a cada 4 anos. Somos uma comunidade de mais de 30 mil pessoas, exatamente, né, Cláudio? E temos os nossos... Temos direitos e deveres, como todo todos, cidadão. Né? Como todo não cidadão. Importa se eu moro no final no final ou entrada de Teutônia ou se eu moro no maior bairro da localidade, sem dúvida nenhuma. Acho que sim, concordo plenamente com você. Acho importante que exemplos como o da Associação dos Moradores da Vila Cuba sirva aí como base para outros projetos semelhantes no nosso município, cada um fazendo a sua parte. Isso é o importante. Muito obrigado pela sua participação conosco. Seja sempre bem-vindo à Rádio Tirol FM. Muito obrigado. Que boas notícias nos tragam lá da Cuba. Sim, com certeza. Assim que nós tivermos novidades, estarei repassando para vocês. Muito obrigado. Eu agradeço, eu queria agradecer à comunidade, né, a todos de Teutônia, né, aos vereadores que aprovaram essa sessão, né, e seria isso. Então. Seria isso. Grande abraço. Obrigado. Muito obrigado. Muito boa quinta-feira para o senhor. Bom dia para todos. Bom dia de trabalho a todos nós.